sejam bem-vindos ao Mês Vitoriano aqui do canal e hoje nós vamos conversar sobre 2 contos de Sherlock Holmes. Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative as notificações, já dá uma olhada aí no conteúdo que eu produzo. Nós estamos em mês vitoriano, que é o Victober, que é o mês dedicado à leitura de clássicos vitorianos. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui nos cards, que eu expliquei direitinho. Mas hoje eu trouxe para vocês a resenha dos 2 contos que estão aqui nesse livro, que é As Aventuras de Sherlock Holmes. Ele é uma coletânea de contos que foi de 1892 e nesse livro As Memórias de Sherlock Holmes, que é de 1894. Todos esses 2 estão em domínio público. Antes de mais nada, eu gostaria de conversar com vocês sobre quem foi o Sir Arthur Conan Doyle. Arthur Ignatius Conan Doyle nasceu em Edimburgo no dia 22 de maio de 1859 e faleceu no dia 7 de julho de 1930. Ele foi um escritor e um médico britânico. Nasceu na Escócia e é mundialmente famoso pelas suas 60 histórias sobre o famoso detetive Sherlock Holmes. Existe uma história muito engraçada que o Arthur Conan Doyle conta na sua biografia, que ele começou a atuar como oftalmologista em Londres. E isso foi a partir de 1840, só que ele diz que como ninguém aparecia na porta dele para se consultar, ele teve tempo suficiente para escrever as suas histórias. Bom, então como a gente está falando sobre Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, a gente não tem como evitar de falar sobre essa polêmica do filme Enola Holmes, que saiu há pouco tempo na Netflix. E por que essa polêmica toda de provavelmente a Netflix e até a própria autora que escreveu o Enola Holmes venha a sofrer algum tipo de processo? Como eu disse antes, existem obras em domínio público do Sherlock Holmes e obras que não estão. E na verdade, entende-se que existiram 2 fases do Sherlock Holmes. Uma fase um pouco mais sombria, um pouco mais sisuda, e uma segunda fase do Sherlock Holmes que ele era mais voltado para as causas sociais. Ele se desprendeu um pouco daquela figura mais amargurada, mais introspectiva, e ele se tornou uma pessoa um pouco mais maleável com as mulheres, com outras pessoas. Então, esse Sherlock Holmes mais amigável, ele não está em domínio público ainda. E o que fizeram no filme Enola Holmes? Trouxeram um Sherlock Holmes ligado às causas sociais, ligado às causas feministas, e apesar de parecer muito pouco dele, dá pra perceber que se trata do personagem dessa fase e não do personagem da fase de domínio público, e por isso, muito provavelmente, a Netflix vai sim ter que responder um processo aí, pagar, né, por conta disso, porque quando a gente tá falando de questões de direitos autorais, a gente tá falando de uma questão muito séria. Aí é por isso que vocês podem dizer assim, ué, mas tiveram pessoas que fizeram trabalhos baseados em Sherlock Holmes. Por exemplo, o Jô Soares, né, o Xangô de Baker Street, só que o personagem dele é o personagem do Sherlock Holmes racional, que é aquele que nós conhecemos na primeira fase. Então, só explicando mais ou menos aí porquê da polêmica da Enola Holmes. Bom, aqui nesse livro nós temos então a coletânea que é com as memórias de Sherlock Holmes. E eu fui ler justamente o conto que conta os últimos dias de Sherlock. E eu fiquei muito triste porque eu já sabia, né, que existia um final em aberto para o Sherlock Holmes, até porque a gente não tem certeza do que aconteceu. Por isso, alguns filmes, eu acho que até um filme que teve há pouco tempo ressuscitou esse Sherlock, porque assim, você não sabe se ele realmente morreu ou não. And so there, deep down in that dreadful cauldron of swirling water and seething foam, will lie for all time
Mas esse conto, que é o problema final, é o último conto que conta o último conflito do Sherlock com Moriarty. Mas Sherlock Holmes levaria isso até as últimas consequências, nem que isso significasse acabar com a vida dele. Como eu disse pra vocês, esse conto ele fica em aberto, é um conto bem curtinho. Sherlock já não trabalhava mais com o Watson já estava casado nesse período. Como vocês sabem, as histórias de Sherlock Holmes são todas contadas a partir da narrativa do Watson. Então aquele conta que Sherlock voltou a procurá-lo e ele pôde então dar a sua última cooperação a uma tarefa de suma importância, que era acabar com o arqui-inimigo, um dos maiores inimigos de Sherlock Holmes. Mary, who delivered this parcel? The postman. The usual chap, or did he look peculiar? Na coletânea que está no volume 1, que é das aventuras de Sherlock Holmes, então nós temos o segundo conto que eu li. Eu escolhi esses dois contos porque, como eu disse para vocês, eu pesquisei na internet e verifiquei que esses são os contos que as pessoas mais gostam. Então eu comecei com o problema final e finalizei a minha meta de leitura de contos vitorianos com A Banda Pintada. E esse conto, sem dúvida alguma, foi o meu favorito entre esses dois, porque aqui nós temos o Sherlock como a gente gosta, desvendando mistérios a partir de deduções e algumas coisas misteriosas, descrições de cenários bem visuais, de um jeito que eu tenho lembrança de ter lido aqui agora, como se eu tivesse assistido a um filme. E o jeito como o Conan Doyle conta todos os pontos de onde Sherlock vai tirando as suas deduções é muito legal, porque você vai tentando adivinhar junto com ele. E a história aqui, assim, se você não quiser ler já o conto final e você quer ler um conto rapidinho, mas que é instigante, eu recomendo, comece lendo A Banda Pintada. A história aqui é de uma jovem que aparece durante a manhã na casa do Sherlock, assim, do nada, assustada, tremendo, e aí ele percebe que alguma coisa muito urgente está acontecendo. Quando ele vai atender essa jovem, ela conta então toda a sua história de vida, que ela perdeu a mãe, que ela vivia com um padrasto, e esse padrasto até então era um homem rude, que todos na vila tinham muito medo dele, mas ainda assim ele não tratava tão mal essas filhas. Ele recebia uma pensão pela morte da esposa e essa pensão era dada para ele e para as filhas. Até que um dia essa irmã mais jovem foi pedida em casamento. E até então estava tudo bem, o padrasto não criou nenhum tipo de empecilho para esse casamento, só que um dia antes dela casar, ela já tinha contado para essa irmã que durante a noite ela escutava um assovio. Ela ouvia um assovio durante a madrugada e um barulho de metal arranhado ou metal rangendo. E nessa noite ela se despediu da irmã, deu um beijo nela, foi pro seu quarto, trancou por dentro. No meio da madrugada a irmã acordou com um grito, ela abriu a porta, falou para a irmã: "É a Banda Pintada", e caiu morta. Até então, os investigadores não tinham encontrado nenhum tipo de vestígio de veneno no corpo dela. Tudo foi investigado, viram que a porta do quarto estava fechada por dentro, não existia nenhum tipo de saída, comunicação com o meio externo, então a polícia deu como morte natural. Até que essa jovem também conheceu um rapaz e foi pedida em casamento. Só que nesse momento o quarto dela foi colocado para fazer uma reforma e ela precisou dormir no quarto que era o quarto da irmã. E na noite que antecedeu aquele dia que ela foi procurar o Sherlock Holmes, o que aconteceu? Ela ouviu as mesmas coisas que a irmã. Ela ouviu o assovio durante a madrugada e o ranger de metal durante a noite. E desesperada, ela decidiu então procurar o Sherlock, porque ela temeu que a mesma coisa pudesse acontecer com ela. E a partir daí que a gente vai desvendar
o mistério, juntamente com o nosso querido detetive. Gente, esse conto é muito gostoso de ler, dá um medinho sim, dá uma agonia, porque a gente sabe que aquela jovem tá correndo perigo e toda a ambientação é noturna, é num casarão. Bom, pessoal, então foram essas duas metas de conto que eu tinha estabelecido para o Victober. Na verdade, eu acabei acrescentando mais uma, mas em breve eu vou trazer uma resenha para vocês. Se não for aqui, vai ser lá no podcast. Se você não sabe, eu tenho um podcast também, então já me procura lá no Spotify, folê.ando, que eu vou lançar também algumas resenhas por lá, que eu não vou lançar aqui, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fica aqui a minha sugestão para vocês de 2 contos que estão em domínio público e que são incríveis. Leiam, vocês não vão se arrepender. A gente se vê no próximo vídeo. E caso algum de vocês queira comprar algum desses livros, esse box aqui incrível que de vez em quando tá na promoção, eu vou deixar o meu link da Amazon aqui no box de descrição. E se você é novo aqui do canal, eu vou deixar aqui do lado algumas sugestões de vídeo para você assistir. Se você também chegou há pouco tempo, já pode dar uma maratonada. Até o próximo.